Oi, gente, boa noite. Fabiola Sampaio. Bora ver quem chega aqui para conversar com a gente nesse dia caótico, né, no Brasil. Acabamos de assistir o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Deixa eu ver quem chega aqui pra gente poder conversar um pouquinho aqui. Hoje, logo após a fala do Moro, o pronunciamento do Moro, eu fiz uma live e, assim, questionando vários pontos colocados pelo ex-ministro. E, assim, realmente esperando, torcendo, pedindo a Deus, vocês sabem, né, de toda a minha campanha feita pelo Bolsonaro desde setembro de 2018, sem pedido a Deus que o meu julgamento estivesse errado. Mas, assim, em nenhum momento me isentando de achar que o presidente nos devia satisfação e que ele nos deve satisfação. Lógico que deve, né? Fomos nós que brigamos por ele, fomos nós que colocamos ele no poder e ele deve satisfação a nós, sim. E, assim, fiquei o dia inteiro realmente me sentindo mal, ainda tô com dor de cabeça, essas coisas me envolvem muito emocionalmente, né? Quem me conhece sabe que eu sou taurina. Taurina é só emoção, eu não consigo separar, né, razão e emoção. Tanto que eu fiquei 3 meses sem fazer live, eu estava muito desgastada emocionalmente. É um desgaste grande, é um peso grande, né? Tratar de política assim na online é porrada que a gente toma. Enfim, esperei aqui o pronunciamento do presidente e eu queria fazer algumas colocações. E queria dizer para vocês que nesse momento eu vou repetir uma coisa que o presidente fala muito. Ele diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é a verdade nesse momento? Cada um está dando sua versão, né? Cada um está dizendo uma coisa. Um disse uma coisa, outro está dizendo outra. Existem algumas coisas na fala do Bolsonaro que realmente são estranhas, né? Que nos causam estranheza em relação ao posicionamento ou não posicionamento da Polícia Federal. Existem algumas coisas que eu achei assim, que eu estou estupefata, a palavra é essa, boquiaberta, com algumas coisas que ele falou. Só que assim, de uma hora para outra eu não vou ser petralha, eu não vou ser esquerdalha, de uma hora para outra só porque uma pessoa que até então era da minha total confiança e deixou de fazer parte do governo que eu apoio, e de uma hora para outra essa pessoa virou um comunista. De uma hora para outra essa pessoa virou uma pessoa que não tem palavra, que não tem caráter, que não vale nada e que não é digno do meu aplauso e que não é digno da minha confiança. Então, assim, eu não vou me transformar naquilo que eu mais combato, que é ficar cega e fechar os olhos e só ter uma verdade absoluta. Então, eu repito, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso vai acontecer com o tempo, né? O tempo vai mostrar quem é quem. Quero dizer para vocês que eu votei no Bolsonaro e votaria de novo. Se nós voltássemos na eleição de 2018, eu votaria 1000 vezes de novo. Porque era ele ou era a esquerdalha voltar. Me arrependi? Até então, não. Estou decepcionada? De um certo modo estou, pela conduta do presidente, que eu acho que não era momento para isso. Mas votaria de novo. Sou anti-PT, o Lula é ladrão, vagabundo, safado, e continuo agradecendo ao Moro o trabalho dele na Lava Jato, que foi através do trabalho dele que o vagabundo mor da nação foi preso. Então, assim, tem vários pontos que a gente pode colocar, né? Vamos voltar aqui sobre a atuação da Polícia Federal ou não. Veja bem, isso aqui tudo é minha opinião, né? Apesar das pessoas falarem tanto que é, né, da direita, da ditadura e blá blá blá, isso aqui é um canal que eu uso para conversar com vocês, eu exponho a minha opinião. Não significa que eu esteja certa e não significa que eu esteja errada. O que significa que eu converso com vocês, vocês podem não aceitar, mas tem que respeitar a minha opinião. Afinal de contas, eu tô no meu espaço, apesar de ser público. Então, assim, a gente conversa, cada um, né, na medida do possível, educadamente. Não vou responder a desaforos, vou bloquear, porque não é o momento. O Brasil é maior do que tudo, eu não vou ficar respondendo quem não tem mais o que fazer. E quem torce pelo mal do Brasil não merece minha resposta. Então, assim, realmente eu não sei quem tá certo e quem tá errado. Mas alguns pontos me chamam a atenção. A respeito da Polícia Federal, até hoje, né? Quem mandou matar Bolsonaro? Realmente, isso é uma coisa que a gente pergunta, que a gente se questiona, e que até hoje a gente... Não é possível que nós sejamos obrigados a acreditar que o Adélio
agiu sozinho, cheio de laptop, cheio de coisa pra cá, pra lá, foi não sei pra onde, andou, se hospedou, foi e voltou. Ah, é um louco lunático que agiu sozinho. Isso aí é conversa pra boi dormir. Então, algumas coisas que o Bolsonaro pontuou no discurso dele, realmente a gente se pega pensando. Mas eu só acho assim, existem momentos e momentos. E o que eu me pergunto, será que era esse o momento certo para se mudar? Para se causar um caos no meio de uma pandemia? Então eu acho que de uma certa forma houve uma precipitação da parte do presidente, houve sim um erro de cálculo e que não havia necessidade disso agora. Eu realmente, eu digo pra vocês, o tempo vai mostrar. Sabe como é, por exemplo? Vocês me desculpem, mas eu não estou 100% convencida de que tudo que o Bolsonaro falou é a razão, e que ele tem a razão. Então eu acho que a verdade vai aparecer com o tempo. Por exemplo, vamos ver quem é que vai ser nomeado daqui pra frente, de onde virá o futuro diretor-geral da Polícia Federal, a quem ele é afiliado, se vai ser indicado por quem, se vai ser uma indicação técnica, se será uma indicação política. Vamos ver, né, daqui pra frente o que tá por trás, o que tá nos bastidores dessa briga, dessa brigalhada toda, desculpe a expressão, dessa merdalhada toda no ventilador. Vamos ver com quem o Bolsonaro vai ser aliado aqui pra frente, né? Que tá todo mundo falando que o Centrão tá chegando, essa live do Roberto Jefferson, que eu já falei 1000 vezes, que não vale nada, que é um quadrilheiro, que pode ser aquele que sirva para alertar o Brasil pro que tá acontecendo, mas é aquele que tá sempre envolvido nas maracutaias, ou seja, não é digno da nossa confiança, né? É meio um malvado favorito no momento que solta as coisas, mas é quadrilheiro, de quadrilha ele entende. Então assim, eu realmente, eu quero dizer para vocês que eu não tô 100% confiante, repito para vocês, não sou candidata a nada, não ganho dinheiro para estar aqui, não tenho nenhuma outra intenção que não seja o bem do Brasil. Vai vir um monte de gente, vai me xingar, um monte de gente que era do meu lado vai ficar contra mim, mas é a minha opinião. Eu não posso chegar aqui e dizer o que vocês querem escutar. Porque quem faz isso é quem é pago para fazer isso, eu não sou paga. Eu tô aqui para dizer o que eu penso. Eu não estou 100% com confiança no que eu escutei do nosso presidente. Mas eu vou dizer, eu continuo sendo Bolsonaro. Sabe por que eu sou Bolsonaro? Porque ele é o presidente eleito do Brasil democraticamente e eu votei nele. Então, enquanto eu acreditar que apesar de algumas burrices que ele faz sem tamanho, de algumas coisas desnecessárias que ele faz no momento errado, eu continuo acreditando que ele é a solução para o Brasil. Porque se a gente não se unir nesse momento, o que a esquerda quer? A esquerda quer ver o circo pegar fogo. Né? A esquerda é aquele povinho patético do quanto pior, melhor. Nós não estamos no mesmo barco, mas como dizem em Manaus, né, na minha terra, se vier um banzeiro, derruba todo mundo. A gente pode ser que não esteja no mesmo barco, mas o banzeiro afeta todo mundo. Eu posso estar num caiaque, você pode estar num transatlântico, o outro pode estar numa lancha. Se vier um tsunami, vai virar todo mundo. Então, assim, eu acho que o momento é da gente se unir. Repito, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver quem vai ser apoiado pelo Bolsonaro, pelo nosso presidente. Repito 1000 vezes, votaria nele de novo. Se a história voltasse atrás, eu votaria nele 1000 vezes, né, se necessário fosse. Mas assim, eu quero deixar muito claro para vocês que eu não vou me transformar num lulista ao contrário. Que é aquele que vê as coisas erradas, que tem provas, que tem... Sabe, se isso acontecer realmente, de ver que ele realmente está errado e ser 100% Bolsonaro, não vou. Isso é contra tudo que eu acredito, é contra tudo que eu falei com vocês durante 1 ano e meio, é contra todos os meus princípios. Eu não vou me tornar cega para proteger quem quer que seja. Então é por isso que eu faço questão de dizer para vocês que continuo sendo Bolsonaro pelo bem do Brasil. Comecei dizendo que eu estava Bolsonaro pelo bem do Brasil, continuo sendo Bolsonaro pelo bem do Brasil, mas eu acho que tem muita coisa a ser esclarecida. E me recuso a agir como a esquerdalha, que de uma hora para outra, só porque a pessoa deixa de fazer parte do seu governo ou fala alguma coisa que não seja de interesse do seu político predileto, a pessoa cai em descrédito. Continuo agradecendo ao senhor Sérgio Moro, ao doutor Sérgio Moro, pelo serviço sensacional prestado na Lava Jato, por tudo que ele fez pelo Brasil, por ter sido destemido,
por ter sido nosso herói predileto durante tanto tempo. E vou realmente aguardar o desenrolar das coisas, né? O tempo é o senhor da razão, o tempo é sábio, o tempo mostra quem tá certo e quem tá errado. Então, assim, mais uma vez eu digo, na live anterior, eu cobrei explicações do presidente, porque foram acusações sérias, acusações graves, que precisavam ser respondidas e que eu acho até que ainda tem mais coisa para responder. Talvez o Moro seja intimado, convocado ou convidado para ir no Congresso, né? Talvez seja o momento que a esquerda esteja esperando para se aproveitar dessa situação e transformar isso, enfim, num maior caos. Por isso é que eu digo que eu acho que isso foi uma questão de uma estratégia que deu errado. Não era o momento para isso. Nós estamos passando por uma pandemia, pela desgraça, pelo caos na saúde. Não era momento, presidente. Não era momento para isso. Existem momentos e momentos. O momento não era para se criar um desespero no país, para se mexer com uma pessoa que até então, veja bem, não estou dizendo quem está certo e quem está errado, que até então é de uma conduta ilibada, uma pessoa da nossa total confiança, para que a gente fique nesse desespero. Eu só acho que não era o momento. Eu acho que o mundo não ia acabar, não ia ter grandes... Veja bem, se tá um ano e meio para se descobrir quem matou Bolsonaro, 2 ou 3 meses a mais ou a menos não faria a mínima diferença. Então eu prefiro acreditar no momento que foi um erro de avaliação, que foi uma atitude, não digo nem que não tenha sido pensada, uma atitude mal avaliada, que o Brasil não precisava disso no momento. E repito para vocês, eu vou voltar aqui quantas vezes forem necessárias para questionar quando eu achar que o presidente não agiu da forma correta. Agora, veja bem, ficamos nós que somos, pelo bem do Brasil, no meio da linha de tiro. A gente está na faixa de Gaza. De um lado o Moro, que para mim é um herói nacional, de outro o meu presidente que eu mato e morro por ele. O que a gente faz? Eu vou crucificar um, eu vou crucificar o outro? Eu não sei realmente. O que eu posso dizer pra vocês é que o tempo vai mostrar. Agora, eu não vou abandonar o barco, não vou virar petralha, não vou virar vagabunda, não vou virar defensora do que o país se quebre, torcer, negativo. O meu pensamento continua sendo o mesmo. Eu sou pelo bem do Brasil. A gente vai descobrir quem tá pelo bem do Brasil e quem está torcendo pro Brasil pegar fogo. Entendeu? Quem se vendeu, quem passou pro outro lado, o tempo vai mostrar. Assim, repito, não estou 100% convicta nem de um lado nem de outro. Eu só realmente me recuso a me transformar naquilo que eu combati esse tempo todinho, a me tornar cega ou por um lado ou pelo outro lado. Tá? Não sei se eu tinha mais alguma coisa pra falar. Precisava repassar isso pra vocês, já que eu... Como se eu desse o direito de resposta, né? Porque o Moro se posicionou, eu entrei aqui muito chateada, muito arrasada. Quero dizer pra vocês que eu tô inclusive de preto porque eu tô de luto. Eu acho que quem perde é o Brasil, né? Não é o Moro que perde, não é o Bolsonaro, não é o governo. Quem perde é o Brasil e quem ganha são os corruptos. Com essa ruptura do Moro com o Bolsonaro, com esse disse-me-disse, com essa briguinha de colegiais, não, foi ele que disse, ele queria isso, ele queria o cargo, eu dei não sei o quê, porque não sei o quê. Com essa briguinha de colegiais, quem perde é o Brasil e quem ganha são os corruptos. Quem tá fazendo festa nesse momento são os corruptos de Brasília. Quem tá batendo panela nesse momento são os irresponsáveis que batem palma e batem panela para corrupto roubar. Então quem perdeu foi o Brasil, por isso que eu tô de luto. Eu acho que é um momento de luto pro Brasil do bem. O Brasil do bem está de luto. O Brasil do mal, o Brasil da ideologia de lixo, o Brasil tá aplaudindo. Esse Brasil tá aplaudindo. Tá batendo panela e tá tomando champanhe e comendo caviar com a saída do Moro. Então eu acho que é um momento muito triste para a história do Brasil, é um momento muito triste para a política brasileira, mas é um momento que a gente tem que se unir. Não é o momento de abandonar o barco, não é o momento de virar casaca, não é o momento de ficar em cima do muro, principalmente isso. Algumas pessoas vieram na minha timeline, porque o Moro, porque o Bozo, porque eu digo, vem cá, você votou em... Não votei em ninguém. Você não votou em ninguém e tá vindo na minha linha do tempo me questionar alguma coisa? Antes de qualquer coisa, não seja covarde. É isso que eu não me permito ser covarde nunca. Eu prefiro errar tentando do que me omitir, do que não errar e me omitir e querer ser a metralhadora giratória do mundo, entendeu? Então, se você nunca deu a cara a tapa, se você tá em cima do muro, se você não é capaz de dizer nem quem você votou, não se acha no direito de vir me questionar o que quer que seja, porque você não tem moral pra nada.
Moral tem quem faz, quem se expõe, quem dá a cara, quem reconhece que tá errado. E essa pessoa tem moral. Agora, se você nunca apareceu aqui, não sei quem é, não votou em nada, votou em bandido ou outra coisa, não venha debater comigo porque você vai perder seu tempo. Tá bom? Então eu queria deixar muito claro pra vocês que, repito, e vou falar 1000 vezes, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu acho que o tempo vai mostrar quem tá com a razão, quem falou a verdade, quem tá mentindo e quem tá tentando se aproveitar da situação. Continuo sendo Bolsonaro, continuo torcendo pelo bem do Brasil, vou continuar enaltecendo as boas coisas que o governo faz, mas toda vez que eu achar que o posicionamento do governo ou do presidente não é condizente, eu vou continuar combatendo, porque eu acho que isso faz parte. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguém pra falar alguma coisa aqui, deixa eu afastar, que vocês sabem que eu sou meio ceguita, né? Pois é, cada um, é o que eu tô falando, estão dizendo aqui ego do Moro, ego do Bolsonaro, cada um entende de uma forma. Eu não posso dizer nem que eu tô certa 100%, nem que quem tá escrevendo aqui tá certo. Eu não sei, isso é um debate, isso é uma troca de opiniões que a gente lá no futuro a gente vai saber quem tá certo. Repito pra vocês, nós precisamos daqui pra frente, mais do que nunca, ficarmos atentos quem entra e quem sai do governo. Quais serão as indicações, quais serão os critérios para as indicações daqui para frente? Né? Quem é que indica? Vai o quê? Vai voltar a velha política? Espero eu que não. Porque enquanto o Bolsonaro, mesmo fazendo algumas coisas desnecessárias, continuar tendo o critério de indicações não políticas, ele tem o meu apoio. E eu vou continuar defendendo o governo. Então a gente vai ver o que acontece daqui para frente. Deixa eu ver que tem mais alguém aqui. Alguém tá dizendo votei no Bolsonaro, não no Moro. Não votei no Moro, não. Mas não é por causa disso que eu vou me virar contra uma pessoa que prestou um grande serviço à nação. É isso que eu falo, entendeu? Nem lá e nem cá. Eu acho que a gente não precisa ser extremista. Uma hora a verdade vai aparecer e ela vai nos libertar. O Moro, alguém tá dizendo aqui, não fez campanha pro Bolsonaro. Não sei, escreveram alguma coisa aqui que eu não entendi. Mas enfim, gente, eu precisava falar isso pra vocês. Repito, é um momento triste pro Brasil, é um momento que eu acho que a gente não precisava passar, né? Eu tô desde cedo agoniada, angustiada com essa história e realmente me sentindo na faixa de Gaza, né? Sem saber como agir, sem saber o que pensar. Uma hora eu penso de uma forma, outra hora eu penso de outra. E não estou convencida o suficiente pra dizer que A ou B tem razão. Só acho que tem muita coisa estranha e que o tempo vai nos mostrar quem é quem. O tempo vai mostrar quem está com a razão e o tempo vai mostrar quem se passou para o outro lado. Né? As atitudes daqui para frente vão mostrar quem está com a razão. Mas, repito, votaria no Bolsonaro 1 milhão de vezes, continuo sendo Bolsonaro pelo bem do Brasil, continuo sendo anti-esquerda, o Lula é ladrão, vagabundo, não vale nada. Entendeu? E o Brasil, Bolsonaro até falou isso, com outras palavras, mas falou isso, ainda agora no pronunciamento. O Brasil é sempre maior do que tudo, coloquem isso na cabeça de vocês. O Brasil é sempre maior do que tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa ler, que seja interessante. Não é porque votamos no presidente que temos que concordar com todas as suas decisões. Estão dizendo que o Bolsonaro entrou por causa do Moro. Nada a ver uma coisa. Outra coisa que eu não concordei com a fala do presidente. Porque ele não fez campanha pra mim. O que tem a ver uma coisa com a nomeação dele? Algumas coisas que o Bolsonaro falou que em metro, piscinão, não sei das quantas. Assim, umas coisas assim... Enfim, que se eu for comentar aqui ponto a ponto, a gente vai ficar a noite inteira. Algumas coisas assim, sem sentido. Mas é como eu falei, a gente precisa continuar, né? Nós não precisamos continuar? O Brasil é maior do que tudo, nós estamos no meio de uma pandemia, no meio do caos, as pessoas morrendo sem atendimento, umas morrendo por morte matada da Globo Lixo, outras morrendo realmente sem atendimento, sem respiradores, outras morrendo porque determinados governadores superfaturaram os não sei das quantas, compraram o que não tinha e pagaram a mais e não vão receber e blá blá blá. Mas enfim, o fato é que temos pessoas morrendo por conta da pandemia. Então, na minha humilde opinião, não era hora para isso.
isso. Tudo que o Brasil não precisava nesse momento, presidente, era passar por isso. 1 mês a mais, 2 meses a mais e 2 meses a menos, na minha humilde opinião, que não sou técnica, que não sou política, que não sou da polícia, enfim, que sou uma simples eleitora sua, na minha humilde opinião, se esperássemos mais 2 ou 3 meses até passar essa loucura toda, não faria a mínima diferença. Mas enfim, o senhor é que manda, né? Mas nós estamos aqui de qualquer jeito para dizer que estamos sempre alerta. Né? Nós, eleitores, não somos cegos, não somos lulistas, não somos petralhas, não somos esquerdalhas que fazem assim, ó. Nós estamos sempre assim, ó, sempre alerta, sinal de sempre alerta, tá bom? Eu vou finalizar, vou pedir que vocês compartilhem, eu precisava repassar isso para vocês, esse meu posicionamento. Algumas pessoas, ei, porque você falou mal do presidente antes dele se pronunciar? Ué, eu sou jornalista. Eu não tenho que ficar esperando ouvir. Eu respondo de acordo com o que chega até mim. O Moro se pronunciou, eu vim aqui e falei o que eu penso. Bolsonaro se pronunciou, eu vim aqui e falei o que eu penso. Cada um tira as suas conclusões. Não posso ficar o dia inteiro esperando quem vai se pronunciar para eu falar depois. Entendeu? O jornalismo é isso, é na hora. O meu jornalismo é feito com emoção. Né? Eu pego as notícias para vocês, estudo e passo para vocês. Mas o meu jornalismo é emocional. Né? Meu jornalismo não é com ponto no ouvido, com diretor, com não sei o quê. O meu jornalismo vem do coração. Então foi isso que eu fiz. O Moro se posicionou, eu cobrei explicações do presidente, como vou cobrar tantas vezes eu achar que eu devo cobrar como eleitora dele. O Bolsonaro, nosso presidente, se posicionou, escutei, terminei e vim aqui falar com vocês. Eu precisava passar o que eu sinto para vocês em relação ao posicionamento de um e ao posicionamento de outro. Quem viver, verá. Conhecereis a verdade e ela nos libertará, né? Vos libertará, ela nos libertará. Vamos aguardar para ver o que acontece. Nós perdemos um grande ministro, é verdade, é verdade. Outra coisa que eu queria dizer, só para ilustrar aqui, mudando totalmente de assunto, para quem não sabe, né? Em fevereiro, o Bolsonaro, nosso presidente, chegou a decretar o estado de emergência. Né? Veja bem, o estado de emergência é diferente do estado de calamidade. Antes do carnaval, o Bolsonaro decretou o estado de emergência, que é quando vai acontecer, quando está previsto, quando há possibilidade de acontecer uma pandemia, quando há possibilidade de acontecer falha nos serviços públicos de saúde, etc. E veja bem, só em março, depois do carnaval, é que o Congresso, né, aprovou. Veja bem, só em março é que foi transformado em estado de calamidade. O que é estado de calamidade? É quando o estado de emergência chega no seu ápice, ou seja, você está prevendo o que vai acontecer. O estado de emergência é quando está acontecendo. Então, tanta coisa poderia ter sido evitada, né, se tivesse dado atenção ao estado de emergência. Não, precisamos chegar no estado de calamidade. Tá bom? Mas era um assunto só que eu devia ter falado na outra live, esqueci de falar. Eu tô realmente abatida, tô preocupada com a situação do país, tô chateada, tô arrasada, tô decepcionada, mas acima de tudo eu sou o Brasil e não vou deixar de ser. Continuo sendo Brasil, continuo com o Bolsonaro pelo bem do Brasil e a gente vai ver o que acontece daqui pra frente. Tá bom, gente? Vou finalizar mandando beijo, pedindo que Deus nos proteja, que Deus tenha misericórdia do Brasil, porque a gente está precisando de muita oração. A gente precisa, sim, de muita oração. Estão dizendo aqui, são 2 homens íntegros. É o que eu falo, é uma situação complicada. É uma situação complicada, mas a gente precisa dar tempo ao tempo. Vamos ver quem entra e quem sai. E aí depois a gente conversa. Tá bom? Vou finalizar dizendo que estamos alerta, sempre. E o Brasil é maior do que tudo. O Brasil é sempre maior do que tudo. Tá bom? Vou finalizar mandando beijo pra todo mundo e boa noite. E qualquer coisa a gente volta. Vamos aguardar pra ver o que acontece, tá bom? Tchau, gente. Boa noite.